Recording in progress. Ok, vamos lá. Hoje vamos estudar Professora, continuação, você tem 8 pessoas aqui na aula? Só um pouquinho. Hoje nós vamos continuar valor semântico das conjunções. E depois vamos estudar vírgulas. Estudar a vírgula, porque estamos errando nas nossas redações. Beleza? Então, vamos lá. Ok. Deixa eu ver quem mais que entrou. Oi, Mariana. Vitor. Oi. Tudo bom? Oi, Gabriele. Oi, Gabriele, tudo bem? Oi, tudo. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, valor semântico das conjunções, continuação da aula passada. Os conectivos, o que é conectivo? Conectivos são palavras que juntam, né? Que juntam duas outras, que servem para fazer ligações, né? Por exemplo, eu vou escrever assim: fui à casa de Júlia Marcos. Como é que é? O nome dela era Júlia Marcos ou era Júlia e Marcos? Júlia e Marcos. Entende para que servem os conectivos? Os conectivos servem para que nós possamos fazer, né, as ligações. Então, quem é que faz papel dos conectivos? Ou seja, né, que faz o papel... As conjunções... Oi, só agora. Tudo bem, Isabelle. Pode. Vamos lá. Oi, Poganski. Vamos lá. Então, quem faz o papel dos conectivos? As conjunções, as preposições, os advérbios, advérbio de tempo, de lugar, de modo, e as locuções adverbiais. O que é uma locução adverbial, hein? Quem pode me dizer? Primeira Olá, coisa. professora. Mais advérbio? Olá, Maria. Boa tarde. Primeira coisa, o que é um advérbio? Para quem está começando o curso esse semestre, não se preocupe se não estiver entendendo algumas coisas, mas no decorrer dos meses, né, no decorrer do passando os meses, a pessoa vai melhorando, vai aprendendo. E fora das aulas aqui, quando terminar a aula, pode ir, pega um livro, entra no Google, vai estudar, tá bom? Pessoal que está começando esse semestre. Outra coisa também, tá com dúvida? Tá com dúvida? Manda o WhatsApp para a gente, não fica com dúvida, tá bom? Então vamos lá. Os conectivos, que são essas palavras que fazem as ligações, eu não posso escrever, faço tudo você quer. Como é que é? Eu preciso do conectivo. Fui à casa de Júlia Marcos. O nome dela era Júlia Marcos? Não. Eram duas pessoas, Júlia e Marcos. Por isso que eu preciso dos conectivos, tá? Quem é que faz o papel dos conectivos? As classes gramaticais que são conjunções, preposições, advérbios e locuções adverbiais. Agora, professora, qual é a diferença entre advérbio e locução adverbial? Quem sabe me dizer? Gente, aparece para mim, eu peguei um tablet, dividi no meio, metade eu vejo vocês, metade eu escrevo no... Aê, muito obrigada, galera. Então, qual é a diferença entre advérbio e locução adverbial? Ai, que...
Gabriele, fecha o seu áudio. Tá com o microfone fazendo. Fecha o seu áudio, vida, que está dando interferência aqui na aula. Gabriele. Oi, Você sabe fechar o seu áudio, filha? sei. Clica no botãozinho do seu áudio que está dando interferência aqui. Tá bom. Obrigada, valeu. Então, bora lá. Quem sabe me dizer qual é a diferença entre advérbio e locução Achei. adverbial? Você sabe, Bernardo? Não, muito bem. Quais são os advérbios que vocês conhecem? Fala um só. E agora ninguém vai lembrar como sempre. Muito bem, oh my belly. O Maibele Rebeca mandou no chat assim, ó. Pode Locução falar. adverbial, um conjunto de quatro. Ó, a Mabelle mandou no chat assim, ó. Locução adverbial com um conjunto de duas ou mais palavras que, quando agrupadas, desempenham Desempenham a de função. advérbio, Certo, muito bem. Então, também locução. podendo alterar o sentido de um verbo. Certo, muito bem. Então, olha só. A locução adverbial, toda vez que tiver a palavra locução, quantas palavras daquela classe gramatical eu vou precisar? Eu vou ter que ter. Nessa aula a gente vai falar sobre o quê? Valor semântico das conjunções. Quando eu tiver uma locução adverbial, quantas palavras eu preciso ter? Duas ou mais? 2 palavras. Vocês estão vendo aqui, gente? Hã? Sim. Muito bem, maravilha. 2 palavras. O que é, gente, um advérbio? Me dá um exemplo de advérbio. Ontem. Advérbio de tempo. Muito bem. Ontem. E uma locução adverbial, qual é a diferença entre locução adverbial e o advérbio? Aqui eu vou ter 2 palavras com função de advérbio. Sim, é só isso. Deu para entender? Ó, 2 palavras com função de advérbio, beleza? Então, vamos caminhar. Então, olha só. Locução verbal. 2 palavras. Né? Com função de verbo. Exatamente. Então, ó, fui caminhar. Locução verbal. Tem 2 verbos, beleza? Então, bora lá. Sim. Então, bora. Olha só. As conjunções, elas podem ser de adição. Olha a primeira aqui, ó. De conjunção aditiva. Por que essa conjunção é chamada de aditiva? Hein, gente? Olha o exemplo. Que adiciona alguma coisa? Muito bem. Ó, fui à casa de Júlia e Marcos. Qual é a conjunção aqui? E. Isso mesmo. Esse E, ele está dando ideia de mais somando? Sim. Sim. É a casa de Júlia e também de Marcos, tá somando. Muito bem, são 2 pessoas. O E, ele dá uma ideia para a gente de adição, de soma. Por isso que é chamado de conjunção aditiva. Conjunção aditiva que dá a ideia de adição. Tudo bem até aí? Sim. Sim,
Vamos caminhar, então. Certo? Tá. Conjunção de conformidade, ou, né? Olha o exemplo. Faço tudo conforme, ó, você quer. Essa também é uma conjunção, que dá a ideia de conformidade. Faço tudo conforme você quer, de acordo com o que você quer, certo? Conjunção de proporção. Tanto, olha elas aqui, tanto mais faz, tanto menos é reconhecido, tá? Tempo. Aqui, esse conectivo é de quê? Quando a professora chegar, guarda o telefone. Conectivo de quê? Tempo. De advérbio. De advérbio, muito bem, de tempo, tá? Aqui, ó. Conforme, tanto. Consequência. Olha só, gente, cuidado. A gente tem que dar foco no significado, na semântica, para essas coisas não pegarem a gente na prova. Como assim, professora? Olha só o exemplo número 1 e o exemplo número 5. Gente, eu tenho a mesma letra da 1 e da 5. Fui à casa de Júlia e Marcos. Então, no exemplo 1, eu tenho Júlia e Marcos. Então, eu estou fazendo a adição. Fui na casa de quem? Da Júlia e do Marcos. Então, eu estou pensando assim, ó, provavelmente eles são irmãos, porque tem 2. E esse E fez uma função de adição, de soma. Eu estou somando uma pessoa mais outra pessoa. No exemplo 5, cuidado com essas pegadinhas de significado, de semântica. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Sim. Olha só, mexe-se e eu atiro. Espera aí, professora, mas não é o E também? Mas o que aconteceu no exemplo 5? Quem pode me dizer? O significado do E mudou por causa do contexto. Muito bem. O E agora aqui é adição? Não, Não. Qual é o sentido desse E agora? consequência. Exatamente. Se você, né, mexe e eu atiro. Esse E agora não é mais soma. Eu não comprei arroz e feijão. Agora esse E está dando outra ideia. Está dando outro significado. Deu para entender, gente? Sim. Agora, olha só o E de novo, querendo pegar a gente. Mas a gente está estudando e esse E não vai pegar ninguém. O que aconteceu aqui com esse E no exemplo número 6? Quem pode ler o exemplo para mim, por favor? Faço tudo, ele não vejo nada. Eu não entendi o final. Ele nada pronto? É, a letra da prof é ruim, né? Então, vamos lá. Ó. Vou tirar esse R igual. Eu posso ler. Vamos lá. Ó, vou botar um R mais bonito. Faço tudo e não vejo nada pronto. Gente, parece serviço de dona de casa, né? Lava, lava, lava e a pia tá de novo, não é verdade? Então, olha só. Sim. Faço tudo e não vejo nada pronto. Professora, você falou que o E era uma conjunção aditiva. E eu estou falando que o E, ela é pegadinha. Que o E, ele quer pegar a gente, mas ele não consegue.
Porque a gente está estudando, a gente está ficando esperto. Faço tudo. Então, quer dizer que a pessoa trabalhou pra caramba, né? E aí, no final, está escrito assim, não Sim. está nada pronto. Não está nada pronto. Gente, mas eu fiz tudo. Eu trabalhei, deixei a casa toda arrumada. Não está nada pronto. Essas ideias, elas têm o mesmo sentido ou elas são ideias contrárias, hein, Matheus? Eu acho que são contrárias. Oh, quem chegou? Tudo bom, Marcelinho? Boa tarde. Muito bem. Essas ideias são contrárias. Muito bem, Marcelinho. Então, olha só. Se eu faço tudo e não está nada pronto, esse E está dando função de soma, de adição, ou de contrariedade? De função contrária. Isso. Esse E, então, agora aqui, ele está dando uma ideia de contrário. Certo? Contrário. Se ele está dando uma ideia de contrário, ele vai funcionar nessa frase como conjunção o quê, hein? Adversativa? Adversativa? Muito bem, muito bem. Vai funcionar como conjunção adversativa. Qual o significado da palavra adversativa, hein, gente? Conjunção Dar ideia contrária? Exatamente. É uma conjunção que dá a ideia do contrário, de adverso. Por isso que essa conjunção ela é chamada de adversativa, porque ela está dando uma ideia de contrário, certo? Essa daqui, ó, é uma conjunção aditiva, porque ela está dando ideia de soma. E essa daqui, ó, mexe-se e eu atiro. Faz de conta, né, que tem uma cobra lá, perto da minha casa. Aí eu falo assim, eu tô com uma arma aqui. Aí eu falo assim pro Paulo, digo, Paulo, se essa cobra mexer, mexe que eu atiro. Entendeu? Então, esse E agora aqui, o sentido dele é de consequência. Beleza? Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Por isso que chama valor semântico. O que é semântico mesmo, gente, que eu falei na aula passada? É o valor que a palavra tem de acordo com o seu contexto. Exatamente. É o sentido, né? É semântico. Valor de uma palavra é o sentido, é o significado daquela palavra de acordo com o contexto. Muito bem, Guilherme. Vamos continuar. Vocês estão entendendo? Sim. Sim, vamos lá. Só o Guilherme que está entendendo? Eu também tô. Maravilha! Então, bora lá. Olha só, temos uma conjunção alternativa. Como assim, professora? Quem lê o exemplo da conjunção alternativa? Eu. Lê então, Matheus. Ora trabalha, ora estuda. E a outra? Comeu chocolate ou sorvete. Muito bem. Por que eu estou dizendo Não, que essa conjunção... Tá certo que você leu. Por que eu estou dizendo que essa conjunção é alternativa, hein? Porque ele está alterando. Porque ele trabalha uma hora e depois ele estuda. Muito bem. Então, Trabalha, olha só. estuda, trabalha. Exatamente. Ora trabalha, ora estuda. Olha a conjunção aqui, né? Conjunção alternativa. Ora trabalha, ora estuda. Vamos lá. Continuando aqui. Opa. Outra conjunção alternativa. Essa conjunção alternativa, ela me dá opção?
Oi, pro. Ela me dá opção, essa conjunção alternativa? Como assim? Eu tenho opção? Sim. Olha só, exemplo Tipo- 2. É uma opção comer o chocolate Sim. ou o sorvete. Eu tenho. Tá Sim. vendo? Muito bem, eu tenho opção. Então, por isso que ela chama alternativa, porque eu posso ter uma alternativa. Eu bebo café ou bebo leite. Então, eu estou tendo uma alternativa de escolher entre um ou o outro, beleza? Por isso que o ou é uma conjunção alternativa. Causa. Como estou doente, não vou à festa. Por que é conjunção de causa, esse como aqui? Porque ele tá dando ideia de causa. Ele tá assim, tipo, eu estou doente. Aí a consequência é que ele não vai à festa. Muito Causa bem. e Então, consequência. muito bem. Muito bem, Guilherme. Então, aqui, ó, estou doente, né? Então, já que, como, né, eu estou doente, qual é a consequência? Não vou à festa. Muito bem. Professora, Essa é a consequência, certo? Então, isso sempre cai na prova, né? Questão de causa e consequência, não é verdade, gente? Sim. Causa. Qual é a causa? A doença. Qual é a consequência da doença? Não vou à festa. Então, como estou doente, é a causa, é o motivo pelo qual eu não vou à festa. Tudo bem até aí? Todo mundo está entendendo? sim. Maravilha. Então, vamos lá. Ó, comeu chocolate. Está faltando alguma coisa aqui nesse exemplo do comeu chocolate, o item 9. Conclusão. Comeu chocolate, pois acabou o leite. Comeu chocolate, pois acabou o leite. E aí? Por que eu comi chocolate? Porque acabou o leite. Porque acabou o leite. É uma conclusão que eu estou tirando, né? Se eu não tenho, né? Eu vou comer uma coisa porque acabou a outra. Essa aqui é uma conjunção. Mas faltou uma coisa, gente. Antes dessa conjunção, o que faltou? A vírgula? Quem falou? Muito bem. Ô, Maicele. O Maibele, muito bem, garota. Nós vamos estudar vírgula agora, na sequência. Muito bem. Faltou a vírgula aqui, vamos colocar. Condição. Estaria pronta se você não tivesse me atrasado. Opa! Isso é uma conjunção. Qual é o sentido que essa conjunção se traz para a gente? Condição? De Condição. condição. Exatamente, ó. Se não chover, vou ao cinema. Ó, conjunção se, de condição. Eu estou dando uma condição. Eu vou fazer aquela coisa com certeza? Não. Não. Por que eu não vou fazer com certeza, hein, Júlia? Por que eu não vou fazer com certeza? Porque eu estou numa condição. Se não chover, eu vou sair. Comparação. Anda como a mãe. Como é que é? Esse como está dando ideia de quê? De comparação. Certo. Tá comparando a mãe com a filha. Exatamente. Mas comparando no quê? No físico? Como ela anda. Como a filha anda. Ah!
A mãe e a filha são iguais na aparência? Não. Não, a mãe e a filha são iguais em quê? Não. No andar, né? Muito bem. Explicação. Fica, pois ela vai precisar. Depois a gente vai fazer a diferença entre o pois de conclusão e o pois de explicação, tá? Fica, pois ela vai precisar. Por que ela vai precisar, certo? Eu estou explicando. Então, tá. Depois a gente faz essa diferenciação aí. Vamos continuar. Exercícios de valor semântico, certo? Tem os exercícios aqui e eu coloquei os conectivos e de vermelho. Conectivos, lembre-se, pode ser conjunção, pode ser preposição, pode ser advérbio e pode ser locução adverbial. Então, tudo isso é conectivo. Então, coloquei os conectivos em vermelho e nós vamos tentar dizer qual é o valor semântico de cada um desses conectivos, beleza? Beleza. Tá, mas pode falar. Quais são mesmo Os conectivos? Uhum. Preposição, conjunção, advérbio e locução adverbial. Esses conectivos, eles podem mudar, né? De acordo com a semântica, de acordo com o contexto. Maria, você está prestando atenção em mim, vida? Hã? Está prestando atenção em mim, Maria? Foco em mim, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar aqui alguns exemplos com os conectivos e vocês vão me dizer qual é o significado, qual é a semântica de cada um de acordo com o contexto da frase. Deu para entender o que é para fazer? Sim. Quem não entendeu, levanta a mão. Quem não entendeu, levanta a mão. Maibele, você está com dúvida, filha? Pode perguntar. Como assim? Tem que colocar se é advérbio Não. ou é explicativo? Não. Eu quero só semântica. A gente vai falar de semântica. Isabelle levantou a mão, Rebeca. Tá, então vamos lá, vamos tirar a dúvida. A Maria também. Então vamos tirar a dúvida de vocês. Então, primeira coisa, não é para colocar classe de palavras. Eu não estou perguntando sobre análise morfológica. Eu não quero saber se é advérbio, se é preposição, se é conjunção. Isso eu não quero saber. Eu quero pegar cada um desses conectivos e eu quero que vocês me digam o valor semântico deles. Hã? Como assim, professora? O que é valor semântico? É o valor que uma palavra tem de acordo com o seu contexto. Exatamente. Eu quero que vocês me digam o sentido desse conectivo, certo? Certo. Eu quero que vocês me digam sentido. Por exemplo, professora, esse conectivo tem sentido de finalidade. Esse conectivo tem sentido de oposição, de modo. Esse conectivo tem sentido de acordo com a semântica de companhia, de lugar, de oposição. Deu para entender o que a gente vai fazer? Sim. Sim? Beleza, Maibele? Beleza. É Então, para bora. colocar o que as palavras destacadas significam? O que ela está trazendo na frase. Qual é o sentido dela na frase? Nós estamos estudando semântica. O que é semântica? Lembra que eu falei do E? Ó, o E aqui. O E aqui, ó, do exemplo número 1. Ele não é... O sentido dele é de adição, concordam?
O E no exemplo número 5 aqui, ó. Exemplo número 6, melhor. Faço tudo, mas não vejo nada pronto. Tá vendo? Esse E eu pude substituir pela palavra mas e coube na frase, não coube? Sim. E esse mais é a diversidade, é contrário. Quando eu coloco a conjunção mais, eu estou dizendo que ela é adversativa. Então, o que nós estamos querendo aprender aqui é que, de acordo com a frase, aquela palavrinha vai mudar o sentido. Deu para entender agora? Sim. Sim. Quem não entendeu, pode levantar a mão de novo. Podemos fazer, então, o exercício? Sim. Podemos. Sim. Então, bora lá. Então, olha só. Preparamos-nos para os festejos. Olha o para aqui. Esse para, ele tem um sentido. Ou olha só, eu posso também colocar assim, ó. Preparei-me para os festejos. Preparei-me para a festa. Esse para tem sentido de quê? De finalidade. Qual é, muito bem, qual é a finalidade de eu me arrumar inteira? Para ir aos festejos. Para ir à festa. Então, gente, quem está com som aí? Júlia. Júlia, não dá para estudar com som atrás da gente. Ah, não. é meu irmão que ligou o rádio para desculpa. Fala para desligar. Fala que você está num momento importante, né? Não pode desrespeitar o momento da gente. Então, bora lá. Se falar, ele não obedece, não. Chama sua mãe, vida minha, ou então manda ele ir para outro ambiente que não seja o que você Minha mãe estiver. não tá em casa, eu vou sair. Fala para ele ir lá para a cozinha, para a varanda, para qualquer lugar, para ele não perturbar a sua aula. Então, vamos lá. Ó, preparamos-nos para os festejos. Para que eu me arrumo? Eu estou com algum objetivo, não estou? Eu estou com alguma o quê? Vou colocar uma cor mais isso. Eu estou com alguma finalidade. Qual é a finalidade? Ir para os festejos. E para a festa. Então, esse para, ó, tá com sentido de finalidade, certo? Continuando. Vamos lá. Pode falar. A gente já não viu isso dele antes? Mas esses aqui, igual? Tem um monte diferente, Guilherme. Eu fiz vários. Mas eu Fiz, lembro ó, desse mesmo exemplo, mas vai ter muitos outros, tá bom? Quer ver? Vamos continuar. É para copiar, professora? Não, não precisa. Vamos fazer o seguinte. Boa ideia, Almaibele. Todo mundo com caderno e caneta na mão, escreve número 1, escreve assim, para, e bota uma setinha e coloca assim, finalidade, tá bom? Número 2, qual o sentido? Não é para copiar a frase inteira, é só para fazer o valor semântico da palavra, beleza? Tudo bem? Número 2, pode fazer aí, eu vou dar 2 minutos para cada um. Maravilha. Estou gostando de ver, Gabriele. Estou gostando de ver. Parabéns, vida. Pode falar. Existe o valor semântico motivo, que significa motivo? Valor semântico? Motivo? É. Motivo ou Algo causa? semelhante. É, causa, motivo, razão, circunstância. Então, bora. Qual é Qual é o palavra? número, professor? Eu não vou falar, hein, Matheus? Coloca aí o que você acha e daí a gente vai discutir aqui. Qual é o Oi, pode número? Qual é o número da atividade? É exercício de valor semântico.
De qual é a... Questão número 2. É 2? Obrigado. Isso, 2. Então, vamos lá. Esse por, ó, vamos lá, eu vou ler a frase. Ainda há pessoas que não trabalham por falta de qualificação. Então, nos dias de hoje, para que nós possamos arrumar, né, um trabalho, nós precisamos de qualificação. O que é isso? Precisamos ser especialistas em alguma coisa, precisamos de faculdade, certo? Então, questão 2. Matheus Poganski, presta atenção na prof. Questão 2. Ainda há pessoas que não trabalham por falta de qualificação. Esse por, ele está com sentido de quê, hein, gente? O que vocês botaram aí? Eu botei calça, professora. Certo. E quem mais? Quem mais que vocês Também é a botaram? mesma coisa da Maibele, acho que ela falou. Eu também coloquei calça. Muito bem, Gabriele. Então, olha só, é causa, né? Ó, por causa, né, da falta de qualificação, as pessoas não conseguem emprego, certo? Esse por aqui é causa, muito bem. Olha, agora tem outros por aqui. Vocês estão vendo? Vai ter sentido diferente. Vamos lá. Os namorados falavam-se por vídeo. E agora? Esse por é o quê? Ei, Maria? É tipo, professora, Pode falar. é tipo o meio que eles se falavam, o modo. Muito bem, é o modo, é o meio, muito bem. Então, olha, Guilherme falou, é o modo. professora. Oi. É o meio pelo qual eles estão se falando. Quem bota modo, quem bota meio, tá certo, tá bom? Então, olha só, é isso que eu quero ensinar para vocês. Vocês estão vendo que tem o por no exemplo 2, ele é diferente do por do exemplo 3, tá? Então, no exemplo 2 é por causa, no exemplo 3 é o meio que os namorados acharam para se falarem foi por vídeo. Vamos lá. Então, olha o por de novo aqui no exercício número 4, ele vai ter outro sentido, outro significado. Viajamos por vários lugares. E agora, hein, gente? Esse por aqui é qual sentido? Hã? No sentido de quê? Eu não escutei, a cachorrinha ficou latindo aqui. Lugar. Muito bem, lugar, né? Tá certo, lugar, ó, viajamos por vários lugares, através, né? Passamos por muitos lugares, é no sentido desse por aqui, é no sentido de lugar, muito bem. Agora vem aqui o com, né? Ó, sairei com amigos. E agora, esse com é no sentido de quê? Maria, presta atenção em mim, vida minha. Foco em mim, Companhia. ó. Companhia. Muito bem. O que mais? Companhia, muito bem. Sairei com amigos. Esse com está no sentido de companhia, né? De termos companhia. Tá. A moça caminha com pressa. Opa, esse com é diferente do outro com. Qual é o sentido desse com aqui, com pressa? É o modo que ela andava, caminhava. Muito bem, Matheus. É o modo, certo. Parabéns. Agora, olha só a questão número 7. Amanhã, Flamengo jogará com o Remo. E agora? É contra, é contra, então não é companhia. Contra. Quem falou? Contra.
Oposição. Quem? Oposição. Quem falou? Guilherme. Muito bem, ó. É oposição, tá vendo? Esse com aqui, Tá me escutando? pode falar, tô sim. Quem tá falando? Quem tá falando? Tem uma pessoa que tá Professora. entrando e saindo direto, tá caindo, coitada da internet. Mas, Pode falar, ô Maibele. desliga o microfone. Eu tô ouvindo, pode falar. Ai, desculpa, gente. Nem sabia que eu tava ligado. Tá travado, Vocês professor. estão vendo? O meu tá travado? Não, o meu. Ah, Agora- pode falar. Acabou. Professora, Pode falar, Gabriele. é que não dá para entender quase nada que a senhora está falando. Você não tá me ouvindo, vida? E agora, melhorou? Agora Melhorou? A maioria. Melhorou agora, Gabriele? Agora sim. Tá, eu vou falar mais perto do microfone. Quando for assim, Gabriele, chama minha atenção antes, tá, vida? Tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Então, ó, amanhã Flamengo jogará com o Remo. Então, ele jogará contra o Remo. Então, esse com tá no sentido de contra, de oposição, tá bom? Ô, Maibele, fecha o seu som. Gabriele, Isabelle também. Então, vamos continuar. Tá. Oitava, né? A idosa bateu-lhe com a bengala. Opa, olha aqui. Qual o sentido desse agora? Modo. Meio, né? Meio, modo. Se tiver alguma alternativa, muito bem. Se tiver alguma alternativa como um instrumento, dá para colocar? Se tiver essa alternativa, assim? Instrumento. Pode ser? Sim. Sim. Muito bem. Não, mas é melhor a gente... Dá para pôr sim. Mas vamos usar o meio, o modo, tá bom? Com certeza iremos à praia. Olha, vocês estão vendo o tanto de com sentidos diferentes? Então, vamos lá. Com certeza iremos à praia. E agora, esse com é o quê, hein, gente? Esse aqui vai... Afirmação. Afirmação. Muito bem. Com certeza. Eu tô dando uma afirmação, certo? Esse com agora é no sentido de afirmação. 10ª. Ele age como o pai. E agora, hein? Esse como é o quê? O modo que ele age, tipo, ele age como o pai. Modo. Será que é modo ou ele tá... Será que é modo, gente? Vamos pensar mais um pouquinho? Ó, ela anda como a mãe. Ele age como o pai. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá me ouvindo, Gabriele? Beleza. Então, ó, ele age como o pai. Esse como eu posso substituir por qual palavra? Comparação. Muito bem. Comparação. Eu estou comparando, né? Ele e o pai dele. Então, é no sentido, né? No sentido de comparando. Eu estou tentando fazer... Ele age conforme o pai. Ele age igual ao pai, certo? Então, esse como aqui é no sentido de comparação. Muito bem. Como estivesse chovendo, não saí de casa. E agora? Ó. Essa daqui é um pouco mais difícil, mas dá para fazer. Consequência, professora? Qual é a consequência? Muito bem, eu não saí de casa. Eu não saí de casa é o quê? É a consequência. Por que eu não saí de casa? É a consequência, ó, não saí de casa.
Por que que eu não De chover, não saí de Guilherme. casa? Muito bem, Guilherme, porque estava chovendo. Gente, tá dando muito eco, muito som aqui no meu coisa. Maria, Júlia, Mariana, Gabriele, muito obrigada, gente, muito obrigada. Certo. Então vamos lá, ó. Mas ainda tem um som aí aberto. Quem que é? Maria. Fecha, Maria, por favor. Fica abrindo do nada, pro. Eu não abri, não. Abre aí. Ô, fecha aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conectar áudio, não. Tá, bora. Então, olha só. Professora, Como se estivesse chovendo, não saí de casa. Então, porque está chovendo, eu não vou sair de casa. Eu tenho uma consequência. Para toda consequência, existe o que anteriormente? O Edu levantou a mão, pro. Eu vou já falar com ele. Para toda consequência, anteriormente existe uma calça. causa. Muito bem, Guilherme ou Maibele. Eduardo, pode falar, Eduardo, qual é a sua dúvida? Eu vou ter que sair, professora, Por que, vida? porque eu tenho futebol. Eita, vida minha. Não é melhor eu jogar o futebol lá para as 5 horas, 5h30, que acabou a aula? Vê lá com a sua mãe sobre isso, tá bom? Ó, 12ª questão. Faz tudo com disposição. É o Professora, modo que ele É o faz. modo. Muito bem, é o modo. Oi, pode falar. a aula vai acabar que horas mesmo? Mudou o horário, né, gente? Eu acho que eu vou... Acabar 16h50, pro. Que horas? 4h50. É isso mesmo. É porque 4h50. meu celular tá descarregando. Tá. Coloca. Maria. Fecha, Maria. Tá. 4h50. Os ciris andam de lado. Qual que E é a agora? da onda? Calça? É o Isabelle. modo que eles andam. Causa, professora. É modo. Isso. De lado, ó. De lado é modo. É o modo como eles andam. Como é que os ciris andam? De lado, é modo. Bebi 2 copos de suco. Bebi 2 copos de suco. É o quê? E agora? Bebi 2 copos de Coca-Cola. Eu posso, se tiverem as alternativas lá na hora de marcar, estava escrito assim. Bebi 2 copos de suco. Esse D pode ser modo? Eu bebi 2 copos de suco, então, e não foi 2 copos de água, nem 2 copos de Coca-Cola, foram 2 copos de suco. Eu posso dizer que esse de suco é uma matéria? Não. Eu posso dizer que é causa? Eu posso dizer que é finalidade? De suco. De suco é matéria, né, gente? Eu bebi suco. Bebi suco, não era água, era suco. Deu para entender? É o tipo de substância que estava dentro do copo. Então, eu posso falar, se é um tipo de substância que estava dentro do copo, eu posso falar que esse de suco é a matéria, é a substância que estava lá dentro do copo. Muito bem, Guilherme. Olha essa, hein, gente? Estou sob a mesa. Como é que é? Estou sob a mesa. Ei, gente, o conectivo aqui. Peraí. Peraí. Só um minuto. Tá. Estou sob a mesa. E agora? Essa é fácil. Lugar. Lugar. Então, esse sob, eu estou. Ó, lugar, muito bem. Aqui está a mesa.
certo? Vamos lá. Aqui está a mesa. Tá? E aí a pessoa, ela está sob a mesa ou ela está... Eu quero saber o seguinte. A pessoa está aqui ou ela está aqui? Bonequinho Debaixo. número 1 ou bonequinho número 2? Sob. Em cima. Número 1, sob. Sob é embaixo. E esse aqui, bonequinho número 2, eu vou falar como para ele? Sobre. Sobre. Com R. Muito bem. Então, esse bonequinho está sobre a mesa. Eu estou sob a mesa e eu estou sobre a mesa. Não esqueçam isso. Isso é Qual é a pegar... diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? O sob, S-B-O. Embaixo. Sob Sobre. é embaixo. Ele está embaixo da mesa, está escondido. E sobre a mesa com R-E, sobre a mesa com R-E, ele está em cima da mesa, ele está aparecendo. Deu para entender a diferença? Deu para entender, deu para entender. Beleza, não pode esquecer isso. Chorava de dor. E agora, hein, gente? Chorava de dor. Chorava. Qual é a consequência dele? Qual é a consequência? Causa. Muito bem, oh my baby. Causa. Qual é a causa? Ele está chorando por causa da dor. Muito dor. bem. E qual a é a... palavra já fala, né? Causa. Por causa da dor. Chorava de dor, né? E qual é a consequência, então, de tanta dor? Não falou. Ele começou a chorar. Muito bem. Chorar. Essa aqui é a consequência. Certo? Vocês concordam comigo? Sim. Muito bem. Quando a professora errar, você tem que chamar a minha atenção também. Vamos lá, continuando. O livro é de Paulo. Eita, agora lascou-se. Eita. Hã? O livro é de Paulo. Posse. Muito bem. É dele, não é meu. É posse. É do Paulo. Partiu de manhã. E agora? Mãe, ele partiu de manhã. E aí? Professora, a Qual é o distância... sentido? Tempo. Muito Não bem, sei. Guilherme. Tempo. Tempo. Veio de táxi. Veio de de táxi. Modo. Modo. Meio, modo, né? Muito bem. Sim. 20ª. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. E agora? Esse A é o quê? Hã? Consequência? Causa. Esse A é O. Qual é? Toda vez que eu tiver em dúvida, ah, meu Deus, esse A tá difícil. Esse A tá difícil. Toda vez que eu tiver dúvida, eu tenho que tentar pegar a palavra que eu estou na dúvida ou a letra que eu estou na dúvida e trocar por outra. É causa. Será que é causa? Ó, esse A esse A, vamos ver. Esse A eu posso tentar substituir por qual palavra, hein? Caso persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Caso, muito bem. Caso persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Muito bem. Caso, também posso usar uma outra palavra aqui, ó. Se persistirem os sintomas, se persistirem os sintomas, Ah, já sei, professora. volta lá no médico. Então, esse A aqui, qual é o sentido dele? Neste exemplo número 20. Causa. Causa? Não é causa.
Se. É. Vai lá, Poganski. Não lembro, peraí. Então, vou dar uma dica. Alternância. Se chover, não Condição. vou. Condição. Condição. Condição, ó. Se chover, eu vou à praia. Quer dizer, eu não vou. Então, toda vez que tiver caso, se eu tô com certeza de que eu vou fazer aquela coisa? Não. Não. Eu tô com dúvida. Se eu tô com dúvida, eu só vou ao médico se persistirem os sintomas. Então, é condição. Essa 20ª, ela era difícil. O filho puxou ao pai. E agora? Filho é mais parecido com o pai. Então, eu posso substituir esse ao por qual palavra? Parecido. O filho está parecido com o pai. Então, o filho está o quê? Comparação. O filho. Quem falou? Quem falou? Eu. Alguém? Mariana. Maibele? Mariana, muito bem, Mariana, garota. Então, ó, conforme, né? O filho está, né? Puxou, conforme o pai. Então, é uma comparação. Muito bem, garota. Comparação. Continuando aqui. Hoje à noite estarei em casa. E agora? Tempo. Tempo? Sim. Lugar. Lugar. Muito bem, Guilherme. Lugar. Eu vou estar em casa. Eu vou estar na minha casa. É um lugar. Apresento o tema em 15 minutos. Olha, o outro em aqui com um sentido diferente. E agora, qual é o sentido dele? Em 15 minutos? Tempo, muito bem. Vamos lá. Parabéns, hein, galera? Estou gostando de ver vocês. Então, vocês viram que conforme a frase, conforme a semântica, né? Nós temos aí mudança no sentido, no significado das palavras. Eu trouxe essas coisas porque essa coisa de semântica sempre cai em questão da nossa prova de português, não é verdade? E Coloque, eles fazem sempre assim, né? Coloque a palavra que você pode substituir pela outra que vai manter o mesmo sentido, não é assim? Uhum. Sim. Agora, gente, eu mandei no grupo e também mandei para alguns, alguma coisa de vírgula, certo? Vírgula e o adjunto adverbial, como é que a gente vai usar vírgula? Em qual grupo, professora? Eu mandei no grupo do avançado, mandei nos outros grupos todinhos. Vamos lá. Mas eu vou dar essa aula, porque só a gente mandar no grupo para vocês lerem, fica difícil de entender. Mas eu vou explicar direitinho essa aula para a gente aprender vírgulas aqui, ok? Então, vamos lá. Foco agora aqui no assunto, tá bom? A vírgula e o adjunto adverbial. Não se espantem com essa palavra adjunto adverbial. Adjunto é aquilo que vem junto. Né? Que está perto, né? Por exemplo, ó, adjunto. O boi correu. Certo? Então, qual é a palavra principal aqui? Principal, que é o rei. Lembra quem é o rei dessa? O Boi. O boi, ele é qual classe gramatical? Substantivo? Muito bem, substantivo. Comum.
Muito bem, comum, substantivo comum. Esse boi, esse o, ele, ó, esse o, gente, ele é igual a arroz. Por que eu digo que ele é igual a arroz? Porque tem que ter. Porque ele Quando eu pego um prato, exatamente, olha, preste atenção agora na dica. Acompanha? Olha só, tá aqui o prato, certo? Opa, tá aqui o prato, certo? Prato principal. E aqui eu tenho, né, um pouco disso aqui. Feijão. E aí eu tenho um pouco disso aqui. Arroz. E aí eu tenho um pouco disso aqui. Carne. Bife. Ah, não, é ovo. E aí eu tenho um desses aqui. Tá? Arroz. Então, olha só. Eu tenho esse prato aqui. Então, vamos dizer, esse aqui é o feijão. O ovo, esse aqui é o bife, tá bom? É o bife. Meu Qual Deus do céu, é? que bife lindo, pro. Ah, maravilha. Qual que é o principal desse prato? O bife. O bife, muito bem. O bife. Então, o bife é o principal. Vamos colocar ele aqui. Me diz quem é que só acompanha? O arroz e o feijão. O arroz. O arroz, ele não é prato principal aqui, nesse caso, né? Ele é só acompanhante. Só acompanha, tá? Então, o boi correu. Quem é o principal? O boi. O boi. E o arroz... E o ele faz a função de quem? O o está fazendo a função de quem? Bobo da corte. Exatamente. O principal é o boi. E se eu comparar o, né? O aqui com o meu prato principal, aqui com o meu prato, aliás, com o meu prato, ele vai ser quem, hein, gente? O arroz. O arroz. Então, ele faz a função do arroz. Então, ele só o quê? Acompanhamento. Ele acompanha quem? O substantivo. Muito bem. O substantivo. Estou gostando de ver. Bora lá. Então, ele só acompanha, ele não faz muita diferença. Ele acompanha. O acompanha o boi. Tá. Se o acompanha o boi, ele vai ser um adjunto, que vem junto. Vem junto de quem? Do principal. Quem é o principal? O boi. O boi. Então, o vai ser o Boi. adjunto. Não se esqueçam. Adjunto é o que vem junto. Vem junto de quem? Do boi. Deu para entender? Deu para entender, Matheus? Então, Entendi. adjunto é aquela palavra que vem só complementando ali uma frase. O adjunto, ele não é importante. Ele não é importante. O correu, ele é ação, né? Ele é importante, é um predicado. Então, olha só. Vamos lá. Vou dar mais exemplos aqui, ó. A menina. Olha só o exemplo de adjunto que não faz muita... Não é a parte principal, não faz falta, tá? A menina caiu ontem. Eu vou até tirar a menina, vou colocar só ela. Ela caiu ontem. Quem é o principal aqui dessa frase? Ela caiu ontem. Hã? Ela. Muito bem. Ela, muito bem. Ela, qual classe gramatical pertence? Pronome. Pronome. Pronome pessoal, né? Caiu. Caiu é qual classe gramatical? Muito bem, Guilherme. Pronome.
Verbo, muito bem, verbo. Ela caiu ontem. 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 É uma coisa muito, é uma palavra assim, muito essencial que vai fazer falta na minha frase? Ontem? Não. Vai fazer falta? É o bobo da corte. Exatamente. Se eu tirar essa palavra ontem e ficar ela caiu. Ela caiu. A frase está completa? Faz sentido? Sim. Sim. Eu preciso muito da palavra ontem? Não. Não. Mas eu quero só dar uma dica, uma complementação. Eu sei que essa palavra não é tão importante, mas eu vou deixar uma complementação aqui na minha frase. Ela caiu ontem, tá? O ontem, quanto à análise sintática, ele é o acompanhante. Deu para entender? Ele é o arroz da festa. Só acompanha. Só acompanha, né, Maria? Foca em mim. Se eu ontem só acompanha, quanto à análise sintática, ele vai ser... Qual nomezinho ele vai receber? Oi? Qual o nome Entendi que ele vai nada. receber? O ontem ele recebe um nomezinho, quanto à análise sintática. Adjunto? Garota, muito bem, oh Maibele. Adjunto. Por que adjunto? Adjunto, é aquele que vem junto. Aquele que vem junto, mas não faz falta. Deu para entender? Sim. Todo mundo está entendendo? Sim. Maravilha. Então, o ontem é o adjunto. Ele vem junto, ele não faz falta. Então, vamos lá. Continuando agora que vocês aprenderam o que é um adjunto, a gente vai ler algumas coisas aqui para a nossa redação, tá? A vírgula e o adjunto adverbial. Primeiro, quando o adjunto adverbial, que pode ser de tempo, que pode ser de lugar, Maria, foca em mim. Ontem, por exemplo, adjunto adverbial de tempo, Maria, foca em mim. Ontem, foco em mim. Adjunto adverbial de tempo, ontem, certo? Quando o adjunto adverbial estiver na última posição na frase, conforme a análise sintática, não se usa vírgula, porque vai seguir a sequência padrão, sujeito, verbo e adjunto. Como é, professora? Estou entendendo nada. Então, olha só. A menina, não, vamos colocar a menina. A menina, preste atenção aqui, que isso aqui é análise sintática, e vocês vão aprender, eu tenho certeza. A menina caiu ontem, Maria, foca em mim. Qual é a palavra principal aqui? Menina. Muito bem. Quem caiu? A menina? A menina. A menina caiu. Então, quanto à análise sintática, a menina é sujeito, predicado ou adjunto? Sujeito. Sujeito. Muito bem, ô Maibele. Muito bem, Guilherme. Sujeito. Caiu é o quê, gente? Eu não sei. Também não sei, não. Quanto à análise muito bem, ô Maibele. É ação. É ação. Caiu. Quanto à análise morfológica, caiu é verbo. Quanto à análise sintática, caiu é predicado. Muito bem, Guilherme. Quanto à análise morfológica, caiu é verbo. Quanto à análise sintática, caiu é predicado verbal. Por que predicado verbal, professora? Porque tem verbo. E ontem é o quê, hein, gente? Adjunto. Olha, estão aprendendo. Adjunto, muito bem. É adjunto de quê?
É advérbio de lugar, é de tempo, de quê? Tempo. Adjunto adverbial, muito bem, é um adjunto adverbial de tempo. Tá. Vocês estão vendo que ele está na sequência? Então, o que ele quer dizer aqui, ó? A menina caiu ontem. Se tiver na sequência, qual é a sequência? Se tiver nessa sequência, ó, primeiro vem o sujeito, depois vem a ação, que é o predicado, né? Se tiver nessa sequência sujeito, predicado ou verbo, né? Ou ação, se tiver nessa sequência, e o adjunto lá atrás, no fim da fila, não vai levar vírgula. Como é, professora? É. Se eu tiver a menina caiu ontem, o adjunto está lá atrás, no fim da fila, concorda? Sim. Então, não vai levar vírgula. Mas, então, eu quero fazer bonito na minha redação. Eu vou pegar esse ontem e vou tirar ele do fim da fila, vou levá-lo lá para o começo da fila. Então, vai ficar assim. Ontem, A menina caiu. a menina Ontem, caiu. vírgula. Ontem, Mas vírgula. depois do ontem tem a vírgula. Ponto. Ó, presta Ontem, atenção. vírgula. O A ontem, menina caiu. agora sim. Ontem, a menina caiu. Ontem é adjunto, lembra? Adjunto adverbial de tempo, ele não tem importância, ele só acompanha, é o arroz. Mas ele, danadinho, saiu do fim da fila, foi lá para o começo da fila. Então, ontem, o que eu posso fazer nesse caso? Que ele... Oi? Ele saiu lá de trás, veio cá para frente. Então, ontem, vírgula, a menina caiu. Tá? Ou, como, ó, não se esqueçam. Eu vou falar disso várias vezes, porque vocês têm que gravar. Ontem, a menina caiu. Ontem é um adjunto adverbial de tempo curto ou longo, formado por várias palavras. Cortou. Esse ontem é um adjunto curto ou longo? Curto. Curto. Ele só tem uma palavra. Eu falei, cortou. Se só tem uma palavra, eu posso usar ou não a vírgula, tá? Então, ontem, vírgula, a menina caiu, está certo? Já vou acabar, só quero terminar esse raciocínio, tá? Ontem a menina caiu, está certo? Está. Eu peguei o ontem, tirei do fim da fila, trouxe para cá para frente. Ou ontem, a menina caiu. Agora, gente, essa segunda. Ah, eu esqueci de pôr a vírgula. Ontem foi lá para frente, eu esqueci de pôr a vírgula. Tá errado? Não. Tá certo também. Não. As duas alternativas são certas. Professora, como assim? É verdade. Eu posso pôr a vírgula ou ficar sem. A primeira tá certa? Tá. A segunda tá certa? Tá também. O que acontece? Por que as duas estão certas? Porque o ontem é um advérbio, é um adjunto formado por uma palavra curta. Agora, se eu pegar esse adjunto e colocar um adjunto longo, por exemplo, eu vou já terminar esse raciocínio e eu já vou fechar, tá? A menina caiu no último minuto. Ó, no último minuto é uma coisa muito importante para a frase? Sim. Sim. Ou eu posso tirar e ficou a menina caiu? É muito importante, é bem importante. É muito importante? Muito importante? Deixa eu tirar então.
Sim, Pode tirar. A menina caiu. Posso tirar? Pode tirar. pode. Tá. Não Mas é tão importante, mas não é importante. Não é É bom. importante. Mas ele continua sendo arroz. Mesmo formado por 3 palavras. Ele continua sendo arroz, ele só acompanha ele, não é importante. É só um Então, vou arroz. repetir. A menina caiu no último minuto. É advérbio, gente? É uma locução? É uma É um desculpa. É um adjunto no último minuto. No último minuto. É um adjunto? Sim. Adjunto, ele só acompanha, ele Adjunto? não é importante. Lembra? Locução Ele é adverbial de tempo. isso. Ele é formado por quantas palavras? Muito bem, Guilherme, adjunto. 3 palavras, certo? Então, ele é curto ou ele é longo? Longo. Longo. Então, é um adjunto longo, no último minuto. Então, vamos agora pegar esse adjunto e levar para frente na minha redação. Então, vai ficar assim. No último minuto, a menina caiu. Ah, garota, muito bem. Então, vai ficar assim, ó. No último minuto, a menina caiu. E agora, hein, gente? Eu vou colocar ou não a vírgula. Lembrem, Sim. eu estou pegando o adjunto que está no fim da fila, que o lugar dele é lá mesmo. Minuto, vírgula, a Vai menina vai colocar sim. Eu Último sou... minuto, vírgula, a menina caiu. Então, olha só, gente. Aqui, nesse caso, como o adjunto ele é formado por 3 palavrinhas, ele é um adjunto longo, diferente do ontem, que é formado por uma palavrinha só, como esse adjunto no último minuto, a menina caiu, é obrigatório, ó, obrigatório a vírgula. Professora, posso tirar a vírgula desse aqui e ficar no último minuto a menina caiu? Não. Não. A vírgula é obrigatória. Por que, professora, no ontem eu não botei a vírgula? Ontem a menina caiu. Porque ontem é um adjunto curto. Ó, ontem a menina caiu. Eu posso colocar ou não a vírgula, tá? Deu para entender a diferença, gente? Deu. Aqui eu posso tirar a vírgula ou não. Ponho ou não. Ponho ou não. Ponho ou Sem não. explicação nenhuma. Agora, aqui, ó, é o quê, Hum. gente? É adjunto longo, por isso Eu- é obrigatório. É o quê? É um adjunto Obriga- longo, por isso é obrigatório. Tudo bem, tá dando para aprender a vírgula? Sim. Tá, agora abre a câmera para mim, vou encerrar a aula. Tchau, professor.